Olá, tudo bem com você? Você sabe o que é um Data Lake, um Data Warehouse e um Data Mart? Não? Então fica comigo nesse vídeo que vamos conversar sobre esses assuntos. Vamos lá. Olá, quem fala aqui é Juraci Almeida, do site juracialmeida.com e do canal Juraci Almeida. E nesse vídeo vamos tratar de Data Lake, Data Warehouse e Data Mart. Vamos entender o que é cada um desses assuntos. Mas antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever no meu canal clicando no botão vermelho inscreva-se que tem aqui abaixo do vídeo. Você realizando esse passo, você vai receber os próximos conteúdos que eu postar aqui no meu canal no YouTube. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar conceituando o que é cada um desses assuntos para você entender melhor as diferenças entre eles. Data Lake, um grande lago de dados responsável por armazenar um grande volume também de dados. E esses dados em Data Lakes, normalmente, eles são oriundos de diversas fontes ligadas ao seu negócio, sejam fontes internas ou fontes externas. São todos os tipos de dados que são armazenados em Data Lake, além de tipos comuns conhecidos, como dados no formato de tabela, no formato bidimensional, temos tipo texto, imagens, vídeos, dados externos, como já falei, como tweets, Facebook, streams de dados, ou seja, você tem dados de diversas fontes ligados ao seu negócio. E a organização, normalmente, quando forma esse grande lago de dados, ela quer concentrar em um único local esses dados que estão espalhados em diversas fontes, mas ainda não tem possibilidade ou está tendo a possibilidade de processar esse grande volume de dados, porque os bancos de dados tradicionais normalmente não conseguem processar essa grande quantidade de dados. Então, o Data Lake tem essas características. Vamos a Data Warehouse. Já o Data Warehouse é um armazém de dados estruturados. É um banco de dados onde você vai concentrar também dados oriundos de diversas fontes. Temos dois conceitos de dois grandes autores chamados os pais de Data Warehouse, que é Kimball e Inman, que ajudam a gente a entender o que é um Data Warehouse. Segundo Kimball, é um conjunto de ferramentas e técnicas aplicadas aos interesses dos usuários e aos bancos de dados. Para o acesso a dados corporativos e organizacionais, estes dados eles são consistentes e não são apenas dados, mas um conjunto de ferramentas para consultar, analisar e apresentar essas informações. Ou seja, segundo Kimball, não é apenas esse grande armazém de dados, são técnicas e ferramentas que permitem analisar essa estrutura e apresentar, sendo que esses dados eles foram concentrados em um único armazém. E continuando com o outro grande autor da área de DW, chamado Inman, ele fala que é uma coleção de dados orientados a assuntos, ou seja, são os assuntos do negócio onde o DW está sendo construído. Os dados são integrados, eles trabalham com a questão do tempo, para você observar o comportamento dos dados do seu negócio ao longo do tempo. Eles são não voláteis, ou seja, você não realiza atualizações desses dados, não há uma intervenção, não há transações nesses dados armazenados dentro do Data Warehouse. E ele dá suporte no processo gerencial de tomar decisão. Quando falamos de Data Mart, descemos um pouquinho mais o nível. Ele é uma subseção de um Data Warehouse. É uma parte de um Data Warehouse normalmente. E também ele guarda as mesmas características do Data Warehouse, sendo que estamos pensando em um único assunto ou dados de um único departamento específico da organização. O Data Warehouse ele concentra diversos assuntos da minha organização e estes assuntos eles podem se conversar. Quando falamos em Data Mart, ao invés de termos esses diversos assuntos da organização, é construído com as mesmas características do Data Warehouse um único armazém de dados voltado para um determinado assunto. Então vamos agora comparar essas características de cada um desses conceitos: Data Lake, Data Warehouse e Data Mart. Quando pensamos no uso Data Lake, naquele grande lago de dados, nós estamos considerando que esses dados estão estacionados utilizando algumas tecnologias mais avançadas, um banco de dados já preparado para o processamento desse grande volume de dados.
que vai nos permitir a aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina para a realização de análises avançadas. Então, o Data Lake vai nos permitir isso. Já o Data Warehouse, ele guarda ainda algumas características de análises operacionais e realizar algumas análises, algumas técnicas de analytics podem ser também aplicadas no Data Warehouse, ok? Já o Data Mart, ele já é com um escopo menor. Estamos pensando em uma área ou um departamento da nossa organização. Tudo bem? Em relação à disponibilização, na construção desses ambientes, um Data Lake ele pode demorar semanas até meses para ser construído, porque estamos trazendo dados de diversos locais. Já o Data Warehouse, a construção dele, a carga dele, pode demorar horas e dias. Já o Data Mart, por ser um escopo menor, minutos ou horas. Já custo, o tamanho vem de acordo ao benefício alcançado. Um Data Lake tem um custo bem maior, um Data Warehouse um custo mediano e um Data Mart um custo menor ainda. Entretanto, quando pensamos em volume e variedade de dados e do crescimento desses dados, eu acho que aqui representa bem o que cada um tem a entregar. Um Data Lake, veja que temos um crescimento em um volume e variedade de dados bem alto. Já o Data Warehouse, em relação à variedade, nem tanto. Temos volume, podemos ter volume, mas uma variedade nem tanto. E o Data Mart, temos um volume ainda menor, já que está voltado ao negócio. Então, essa tabelinha aqui, eu acho que ela representa bem as diferenças entre o Data Lake, o Data Warehouse e o Data Mart. Espero que você tenha entendido, tenha gostado desse conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, peço que escreva aqui abaixo. Mais uma vez, convido você a entrar no meu site, juracialmeida.com, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!